Todo mundo já conheceu. Talvez você até seja a pessoa que tá obcecada pelo jogo do dinheiro. Entender ele, saber como ele funciona, suas regras e o que precisa para se ganhar. E uma das formas de tentar analisar e entrar nesse jogo entendendo minimamente alguma coisa, tentamos entender quem são os jogadores, ou melhor dizendo, quem são os jogadores que já venceram. Começamos a achar que a gente precisa entender essas pessoas, entender elas profundamente. O que elas fazem, o que comem, que horas acordam, e todo e qualquer fator que faça você se tornar uma delas. Parte 1: o jogo do dinheiro e o mito do sucesso. O que tem de especial nessas pessoas? Talvez você poderia ser essa pessoa que venceu. E por que pensamos que não temos o suficiente e queremos chegar muito mais longe? Entrando nessa onda, nesse mito do sucesso constante. Na escola, os nossos pais, nossos professores, as poucas vezes que nos falam sobre dinheiro e sobre sucesso financeiro, falam sobre linearidade. Que o jogo do dinheiro seria calmo e constante. Algumas pessoas aqui na internet pregam esse jogo, porque eles jogam ele dessa forma. Mas algumas pessoas embaralham essa ideia totalmente. Têm ideias mirabolantes e ficam ricas rapidamente. Viram esses pontos fora da curva. São entrevistados, copiados, todos querem saber o que eles têm. E qual é esse fator que os diferencia do resto? Você tem? Você tem isso? Você pode criar? Você pode desenvolver? O que seria? E a solução seria a comparação? Seria imitar essas rotinas? Nos perdemos nessa ideia. Chegamos a 4 teorias do que seria esse jogo. Alguns acreditam que se precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Alguns acreditam que se precisa de uma ideia genial. Alguns acreditam que precisam ser corruptos ou ainda estarem dispostos a tudo. E alguns analisam, escrevem livros sobre o que descobriram ou sobre suas teorias e acabam ficando ricos assim. E como o mesmo jogo pode ter tantas opções? Essas seriam então as regras do jogo? Parte 2: falsas regras e falsos jogadores. Cursos fake, gurus mentirosos, aparência de riqueza, aparência versus realidade, usarem essa aparência de riqueza para enganar as pessoas e a sua realidade ser bem diferente disso. Vender o sonho, vender e brincar com o sonho dos outros. Chamar de você de burro, dizer que é fácil, que você só não sabe porque ainda não comprou o meu curso. E aumentar esse mito e ganhar dinheiro através desse sistema que já traz esse mito de que tem algo escondido, um grande segredo, e que essa pessoa, esse curso, isso que ele está tentando te vender, vai te dar a resposta, e que tudo vai se tornar fácil, e que, como se tivesse saído um véu da sua frente, agora você vai ter todas as respostas. E talvez sim, existam alguns fatores, algumas regras desse jogo. Talvez existam várias. E você precise encontrar o seu. Parte 3: diferença da riqueza. Para começar, a gente tem que entender o que a gente tem possibilidade de entender aqui, que é o dinheiro. Afinal, não tem como construir riqueza, construir nada sem começar por ele, o dinheiro. É o que a gente gasta para sinalizar o sucesso aos outros, que pode, na verdade, ser só de aparência, mas que precisa existir de alguma forma, pelo menos uma parte dele, mesmo que o restante seja dinheiro de mentira, como créditos e coisas do gênero que as pessoas fazem por aí. Pessoas que se aproveitam das outras para ter aparência, né, de dinheiro. Mas a verdade não é só sobre dinheiro, até porque você pode ter dinheiro entrando e a partir do momento que você para de trabalhar, tudo desmorona. Então a verdade não deveria ser sobre dinheiro, e não é sobre dinheiro, e sim sobre riqueza. O que é riqueza? Riqueza é o que você não vê. E por isso que é confuso. E a riqueza seria o amanhã tranquilo. Criar esse caminho entre ter algum dinheiro, ganhar qualquer dinheiro de qualquer forma, gato, cachorro brigando, e construir riqueza. E o principal seria evitar usar ele apenas como uma aparência, porque isso vai te deixar preso para manter essa aparência de riqueza e lutando para manter uma aparência, você nunca vai conseguir construir nada
por trás, digamos assim, já que a riqueza é algo que você não vai ver. Dinheiro é igual a renda. Qualquer renda, a principal renda que a maioria das pessoas tem, que eu tenho também, é o seu salário. E você vai ter que começar por aqui. Você não nasceu rico já, você vai ter que começar por aqui, trocando o seu tempo por dinheiro trabalhando. Então, tendo uma entrada de caixa que é o seu salário. Então, para a gente dar um nome para isso, vamos chamar ele de fluxo de caixa. Você tem que ter entrada na sua empresa, na sua vida, nas suas finanças. Você tem que ter o fluxo de entrada, que é o seu dinheiro, a sua renda. É um dinheiro que ele entra, mas não necessariamente você vai conseguir realmente fazer alguma coisa com ele. Porque você vai ter que sobreviver, então você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que usar ele, talvez quase inteiro, para pagar suas contas, para sobreviver, para comprar comida, para pagar moradia, para pagar o seu teto, para sustentar o seu dia a dia. E ter uma boa entrada de dinheiro, um fluxo de caixa, ele pode te gerar uma vida boa, pode te gerar um bom padrão de vida, conforto, enquanto esse fluxo de entrada estiver ativo. Ou seja, você está continuamente trabalhando tem dinheiro entrando. E isso pode até sinalizar para as outras pessoas que você encontrou o sucesso. Mas se o fluxo parar, você parar de trabalhar, acontecer alguma coisa, você perder seu emprego, ou outro motivo interromper o seu andamento, tudo vai desmoronar. Você tinha renda, você não tinha riqueza. Riqueza é o seu patrimônio. Tudo que se valoriza com o tempo, independente do seu esforço braçal no dia a dia. Algo que continuaria trabalhando para você. Então, nesse ciclo se inverteria, você trabalhando pelo dinheiro, o dinheiro trabalhando para você, que seria a riqueza, né? Você conquistando a riqueza. Ou seja, não depende do seu esforço mensal, do seu esforço braçal no dia a dia, enquanto o fluxo de caixa é o que te mantém vivo hoje. O patrimônio é algo que te tornaria livre amanhã. Então, dinheiro, riqueza. E como é que você faz esse caminho, né? Se ele é assim, se ele é assim, ele pode ter muitas formas de se chegar lá. Como traçar o melhor caminho para você? Como descobrir quais características suas podem ou não te ajudar, ou o que seria o fator X, ou o que eu tenho que fazer? Eu acho que essa é a sua grande questão agora. E é a minha também. Então, vamos tentar responder isso aqui, né? Aonde você está hoje, para onde você quer chegar. E o problema real é que existem muitas opções, muitos caminhos, muitas possibilidades, e exatamente isso se torna o maior problema, pois é aqui que a gente trava. Por mais que a gente esteja tentando se mover, que a gente esteja tentando estudar, encontrar caminhos, o fato de que a gente está parado ou está se movimentando de uma forma analítica e não fazendo alguma coisa, faz a gente ficar travado, porque a gente não tá realmente mudando nada na nossa vida, de que nenhum caminho é 100%. Não tem uma coisa que seja concreta, você não sabe o que vai dar certo, e isso vai ativar o seu medo. Você provavelmente também entrou aqui porque você quer que as coisas sejam diferentes, porque você tá cansado de estar parado no mesmo lugar, de começar coisas, talvez começar a ter esse impulso, esse momento de, oh, eu vou fazer alguma coisa na minha vida, começar a fazer e travar, porque você não sabe como continuar isso, você não sabe se isso vai dar certo. E o fato de você não ter certeza de nada faz com que você entre nesse momento. E o nosso cérebro gasta muito tempo, muita energia tentando tomar a melhor decisão, porque ele não quer errar. Talvez o jogo do dinheiro seja uma farsa. Talvez o fator X seja uma farsa. Talvez não tenha como saber. Talvez você esteja procrastinando, que nem eu, se auto-sabotando, enquanto não faz nada, enquanto está se movendo. No Hábitos Atômicos, ele traz um conceito que é o movimento é diferente da ação, que é basicamente dizer que a gente, quando a gente quer, que a gente tem que fazer um movimento para conseguir fazer uma ação, mas o importante é a ação. Só que o movimento dá essa sensação de que a gente está se mexendo, de que o nosso caminho está andando. Só que o movimento ele só nos leva até um lugar. Ele não vai ser daqui, porque só ação, né, contínua e escolhas e erros e acertos podem fazer o nosso caminho fluir. E a gente fica travado aqui porque a gente tem tanto medo de não alcançar, de não chegar, que se eu tô aqui, eu tô me iludindo, que eu tô me movimentando, que eu tô fazendo alguma coisa e que logo eu vou chegar. Mas talvez não. E eu não tô tendo frustrações porque eu não tô errando. Mas eu também não tô fazendo nada. Linearidade pode ser uma farsa, uma simplificação de algo que, se tu olhar de perto, na verdade não foi nada linear, não tem nada de linear, tem seus altos e baixos e talvez seja isso.
e nosso pensamento sempre fica simplificando as coisas, então talvez seja tudo uma farsa. A linearidade pode ser uma farsa. Eu lembrei disso agora, quis adicionar aqui no livro. E isso é um grande problema, porque não basta a gente se movimentar e a gente fazer, a gente tem que ter as ações para conseguir chegar aonde a gente quer. E é fácil falar isso. O difícil é fazer, mas com certeza a gente tem mais chance de descobrir as respostas não analisando, jogando o jogo. Ou melhor, vivendo, né? Vivendo a sua vida. Os outros focar no nosso próprio caminho, na nossa própria jornada. Lembre-se, né? Eu falo isso também, tentando que isso entre na minha cabeça, que eu me lembre. A única forma da gente continuar tentando e continuar fazendo alguma coisa, acertando ou errando, e a única forma de vencer o jogo é fazendo isso de uma forma em que você consiga continuar jogando. Então, não adianta a gente se autodestruir no processo, não dá pra queimar os barcos, né? Que é esse termo de apostar tudo. Tu tem que apostar numa quantidade em que dê pra você se recuperar também. Não dá pra você se autodestruir no processo. Numa coisa que seja muito arriscada. Dá pra fazer coisas arriscadas. Tudo bem, a vida tem que ter seus riscos também. Mas eu digo nesse sentido, sabe? Mais importante do que ser 8 ou 80, ou você acabar na lona ou você vencer, porque os coaches ficam muito nessa, né? Ah, porque você tem que ir lá, você tem que se jogar, você tem que fazer e acontecer, e azar, e é só assim que você vai ganhar. Só que a gente só tem os relatos de quem fez isso e ganhou. E quantas, muitas milhões de pessoas que não têm voz que fizeram isso perderam? A gente não sabe, porque a gente só vê essa pessoa que foi lá e a gente talvez não sabe também o que que ela tinha por trás. Sabe? Talvez ela tinha outras oportunidades, ela errou e daí com esse erro ela aprendeu e daí quando ela foi de novo, nanana, mas você tem que ter um de novo pra tentar. Se você se autodestruir, não tem como. A gente só dá voz, né? A sociedade, a internet, a mídia, só vai dar voz, né, pra quem venceu e pra quem perdeu. Quem que dá voz? Alguém escuta essa pessoa? Perdedor, não merece. Talvez não seja a melhor opção, assim, confiar cegamente em ninguém, a não ser em você. E a gente não confia cegamente na gente porque a gente se duvida muito, ou seja, a gente é bem sensato. Então, quando você tenta descobrir o seu jeito de chegar lá, o seu caminho, eu tento descobrir também, vou te contando como que tá sendo esse processo, a gente vai compartilhando, e a gente pode ir simplesmente jogando, errando, acertando e ajustando, principalmente. Eu acho que a maior parte do processo de melhorar alguma coisa é você não só acertar, não só errar, mas fazer os dois e conseguir ir ajustando para que seu processo se torne cada vez melhor, para que esse sistema, essa forma, esse caminho, seja como você queira chamar, esteja sempre melhorando. Gato na tela, gato no teclado. E o que dá certo para você, o que respeita também os seus princípios, porque eu acho que a gente não tem que abrir mão das coisas que a gente acredita que a gente já acerta, porque não importa tu chegar lá e não dormir com a cabeça tranquila, nem uma metáfora qualquer que todo mundo usa, mas nesse sentido de o que é realmente importante pra você, o que você abre ou não mão, sabe? Pode ser uma jornada e a gente pode fazê-la junto. E é isso. Me conta aí o que você achou. Eu vou seguir na minha jornada de tentar descobrir e entender mais sobre esse jogo. E pretendo fazer mais vídeos sobre isso, então comenta o que você achou, o que você quer escutar, o que você quer escutar, não, o que você gostaria de entender, qual parte a gente poderia analisar. É isso. E vamos lá seguir o seu, o meu, o nosso fluxo da prosperidade. Tchau!